Olá, gente! Vamos começar a nossa aula de espanhol, perto do segundo ano do ensino médio, o módulo 6, capítulo 18, certo? Adjetivos, página 8, e expressões de valoração também na página 8. É interessante que o aluno esteja com o módulo acompanhando a aula, tá certo? Vamos lá. O primeiro assunto são os adjetivos. Adjetivos, página 8. El adjetivo es la palabra que modifica un nombre, confiriéndole características que indican modo de ser, calidad, estado o carácter. Los adjetivos deben concordar en género, sea femenino o masculino, y en número, sea singular ou plural, com os substantivos que caracterizam, certo? Então, resumindo aqui, gente, o adjetivo, ele modifica o nome, ele dá uma qualidade, certo? Um estado ou um caráter às palavras, tá certo? Então, ele concorda com os substantivos, certo? Em gênero e em número, porque eles podem ser feminino ou masculino e podem ser singular ou plural. Então, eles vão concordar com os substantivos que caracterizam em gênero e número. Aqui, quem são os adjetivos? Os adjetivos são todas essas palavras que usamos para descrever a los substantivos e assim nos dão mais informação sobre eles. Por exemplo, mi gato es mimoso, peludo, fiel e muito carinhoso. Então, quando eu digo mi gato es mimoso, peludo, fiel e muito carinhoso, o substantivo da frase é o gato, certo? Mi gato. Então, todas as características, todos os adjetivos usados são mimoso, peludo, fiel e muito carinhoso. Então, são características, são formas carinhosas, são qualidades, todas elas dadas ao gato. Então, esses são os adjetivos e todas elas devem concordar com o substantivo. Se eu disse que o substantivo é o gato e está no masculino singular, todos esses adjetivos devem estar no masculino e no singular. E estão mimoso, aqui ó, mimoso, peludo, fiel e carinhoso. Então, devem concordar com o substantivo da frase, que nesse caso aqui é o gato, certo? O gênero e o número de los adjetivos. Como é a formação do gênero e do número dos adjetivos? Vamos lá ver como é. Primeiro, os adjetivos concordam em gênero e em número com os substantivos a los que acompanham. Como eu disse a vocês, eles devem concordar, os adjetivos, com o substantivo da frase. Se o substantivo está no masculino singular, todos os adjetivos devem estar no masculino singular. Se ele estiver no feminino plural, todos os adjetivos devem estar no masculino ou no feminino plural. Então, ele deve concordar com os substantivos que acompanham, certo? Atendendo ao gênero, há dois tipos de adjetivos. Vamos primeiro para a parte do gênero. Adjetivos de duas terminações são os que diferenciam o gênero mediante as terminações. Guapo, masculino, guapa. Francês, francesa, feminino. Bueno, masculino, buena, feminino. Bonito, masculino e bonita, feminino. Então, eles têm duas terminações e os que diferenciam é mediante as terminações. Essa daqui é uma terminação do masculino, essa é do feminino. Essa é do masculino, essa é do feminino. Então, são duas terminações. E uma indica o gênero masculino e outra o gênero feminino. Adjetivos de uma sola terminação são aqueles que utilizam na mesma forma para os dois gêneros. Então, a mesma terminação invariável comum de dois gêneros, certo? Fuerte, azul, comum, alegre, policial e breve. Por exemplo, uma mulher fuerte, um homem fuerte. Então, independente se está no masculino ou no feminino, esses adjetivos aqui, eles servem para os dois gêneros, aqui ó, os dois gêneros, então eles são invariáveis, certo? Gênero de los adjetivos. Primeiro, duas terminações,
O no masculino, rápido e bonito. A, que termina em A, está no feminino, rápida e bonita. Então, existem duas terminações e o que identifica o masculino é a terminação O e o que identifica o feminino é a terminação A. Agora, formação da forma feminina. Terminação em OR ou vocal mais N. Se añada, se acrescenta o A. Então, esses aqui tem a forma no masculino e tem a forma do feminino. Então, como é que você vai formar a forma do feminino? Então, se terminou em OR ou numa vogal tônica com N, a gente acrescenta o A. Añadir é o verbo acrescentar. Hablador no masculino, habladora no feminino. Porque terminou em O. Aqui, ó, o que disse a regra. Dormilon terminou numa vogal tônica mais um N. Então, a formação do feminino é acrescentar o A. Dormilon. Certo? Outras formas femininas. Terminação em consonante, mais A. Espanhol, espanhola. Inglês, inglesa. Então, terminou em consoante. Para formar o feminino, é só acrescentar o A, certo? Terminação em E, ista, L, N, R e Z tem uma sola forma para masculino e feminino. Então, essas terminações indicam um adjetivo comum de dois gêneros, certo? Invariável. Então, E, ista, L, N, R e Z tem uma sola forma para masculino e feminino. Pensamento pacifista. Organização pacifista. Homem elegante. Mulher elegante. Homem periodista. Mulher periodista. Então, essas terminações são invariáveis, comum de dois gêneros. Agora vamos para a formação do plural. Como é a formação do plural? Ou seja, é o número de los adjetivos. No singular, temos como exemplo simpático, simpática e límpio. Essas aqui colocadas no plural ficam simpáticos, límpios, carinhosos, certo? Então, acrescenta, no caso, o S. El adjetivo ha de concordar com o número del substantivo ao que se refere. Exemplo, gatas carinhosas. Então, deve concordar ao que se refere, ao substantivo que se refere. Número de los adjetivos. Formação de plural. Terminação em vocal, acrescenta-se S. Só vou dizer uma dica aqui que vocês não devem esquecer. A formação do plural dos adjetivos é a mesma dos substantivos, certo? Então, quem lembra das regras da formação do plural dos substantivos, vai lembrar muito bem como é a forma dos adjetivos, porque são iguais, não são praticamente iguais, eles são iguais. Então, a formação do plural. Terminou em vogal, acrescenta-se S. Largo, largos. Corta, cortas. Se termina a terminação em consonante, acrescenta-se ES. Normal, normales. Árboles, árboles. Universidade, universidades. Ciudad, ciudades. Então, terminou em consoantes, acrescenta ES. Terminação em I ou tônica, se añade S ou ES. A mesma coisa que acontece com o substantivo. Se terminou no I ou no U tônicos, as duas formas, tanto o S como o ES, estão corretas. Maroc pode ser maroques ou maroquies, certo? Mani, mani, manis ou manies, certo? Então, tanto a forma com S como o ES está correta. Estão corretas. As palavras que terminam em Z cambiam a CES. Então, terminou em Z, você vai tirar esse Z, colocar um C. O C é uma consoante, então vai acrescentar ES, certo? Exemplos. La nariz, las narices. La vez, las veces. El lápiz, los lápices. La voz, las voces. Em resumo, o que a gente estudou, terminação em A, E e O, que são as vogais, acrescenta-se S. Gato, gatos.
Terminação em consonante, acrescenta-se ES. Papel, papeles. E terminação em Z, cambia por C e acrescenta ES. Pes, peces. E terminação em I e U acentuado, que são tônicos, acrescenta tanto S como S, que estão corretas. Expressões de valoração. Vocês vão acompanhar na página 8, certo? Estas expressões nos ajudam a valorar positiva ou negativamente alguma situação, um lugar, um objeto, etc. É comum o uso de los verbos ser ou estar conjugados. Também podemos utilizar expressões como que pena, que mal, que desgraça, que tristeza, que deprimente, certo? Alguns exemplos de expressões de valoração. Exemplos que estão no livro de vocês. Para valorar de maneira positiva, exemplos. Este parque é lo máximo. Então, para valorizar de maneira positiva, o termo lo máximo indica isso, algo positivo, certo? La paella que comi aí em Sevilha estava estupenda. Então, estupenda indica a valoração de maneira positiva. Estupenda, maravilhosa. A paella que eu comi ontem em Sevilha estava maravilhosa. Então, é uma valorização positiva. Agora, para valorar de maneira negativa, exemplos. El viaje en tren hasta Madrid foi terrible. Então, o termo terrible indica uma valoração de maneira negativa, certo? A viagem no trem até Madrid foi terrível. O hotel onde estamos hospedados é horrível. O hotel onde estamos hospedados é horrível. Então, horrível também é um termo que indica uma maneira de valorar negativa. Vamos para atividades do módulo 18, capítulo 6. Vamos responder as atividades. Escute e prática, páginas 6 e 7, vocês vão responder, certo? Atividades, página 9 e 10, página 9 e 10. E no caderno mais, do módulo 6, vocês vão responder o capítulo 16, página 4 a 15, e o capítulo 17, página 16 a 22, certo? E por que não o módulo 18, professora, que a gente está estudando agora? Porque ainda tem assuntos para a gente concluir. Quando a gente concluir todos os assuntos do módulo 18, que esses foram os primeiros, aí vocês vão responder também a parte do caderno mais. Mas, por enquanto, vamos ficar com o capítulo 16 e capítulo 17, que é da página 4 à página 22, certo? Lembrando que é para colocar as respostas dessas atividades em uma folha e entregar ou na escola ou mandar por e-mail, certo? Vamos concluir a aula de hoje, tá bom? Com a imagem aqui de Mafalda, que diz assim: primeiro, hasta a próxima classe de espanhol, até a próxima aula de espanhol. E a imagem de Mafalda, que diz assim: o planeta ficou doente porque está com a humanidade baixa. Primeiro, eu quero que vocês notem um semblante triste, né, da minha amiga Mafalda aqui. E ela caracterizando que o planeta está realmente doente, ou seja, todos nós estamos, e colocou aqui ataduras, um termômetro, tem remédios aqui, certo? Porque ela quer dizer que o planeta está doente porque nós, humanos, estamos com a humanidade, nós mesmos estamos abaixo do que deveríamos. É isso que ela quer dizer, certo? Que não é as doenças, somos nós que estamos fazendo as coisas erradas, nós que não deveríamos fazer certas coisas, infelizmente estamos fazendo, nós que deveríamos nos policiar com os nossos atos. Então, essa imagem é bem enigmática, né? Porque ela dá uma indireta, mas a gente pode não entender qual é a humanidade, o que é que está deixando o planeta doente, o que é que a gente está fazendo. Mas é só a gente se policiar e ver o que é que a gente precisa melhorar e melhorar para a gente não deixar o planeta doente novamente. É uma experiência negativa, mas a gente vai aprender muito com essa experiência e vamos fazer com que não continuemos, né, com essa, nos sentindo
não deixando o planeta doente, certo? Então, vamos fazer o possível para deixar o planeta saudável. Faça a sua parte, independente que seja pouco. Quer dizer, mas eu não vou fazer diferença. Faz sim. E se todo mundo pensar dessa forma, aí fica pior ainda. A gente tem que pensar que uma gotinha do oceano faz diferença, né? Então, façam a sua parte. Façam por onde o planeta não continue doente. Fiquem em casa, se cuidem. Cuidem da família de vocês e fiquem com Deus, certo? Um beijo e hasta a próxima classe de espanhol.